Bom dia, bom dia, bom dia! Tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal, mais uma história aqui que nós recebemos. Aliás, gente, hoje eu estava até mostrando no Instagram, se você não me segue lá, @DaniDelanos, a quantidade de histórias que eu recebi nessa última semana aí do ano, né, de 2024, agora já estamos em 2025, mas a última semana de 2024 eu recebi muitas histórias. Então, tenha um pouquinho de paciência, porque, né, eu fiquei quase 2 semanas de férias, tava colocando poucos vídeos, mas agora a gente volta à nossa rotina aqui. Aliás, gente, segue lá no Instagram também, que esse ano de 2025 nós estamos colocando pequenos reels, né, que são, como se fala, histórias que já saíram aqui no canal. Então, se você tá chegando agora, você não viu todas as nossas histórias, eu deixo sempre o título da história lá, né, pegando as partes mais importantes, e para você ter uma noção do que é a história. E se você quiser assistir, é só você vir no YouTube, mas os reels estão saindo lá no Instagram. Bom, vamos lá ao nosso vídeo de hoje. Oi, Dani, me chamo Romeu, tenho 22 anos, sou solteiro, estou sempre pegando uns boyzinhos por aí. Por isso, nunca me considerei uma bicha encalhada. Muito pelo contrário, eu sou bastante requisitado, mas não gosto de pegar qualquer um só por pegar, não. Tem que rolar uma química para que o carinha possa desfrutar do meu corpício e de mim. Mas não quero que vocês fiquem com uma má impressão logo de cara. Não sou uma pessoa metida, só sou um pouco exigente. Jamais fico com rapazes que eu não quero ficar, né? Dani, eu conheci seu canal numa época horrível, em plena pandemia. E você foi a única coisa boa que me aconteceu naquela época. Aquela foi uma época horrível na minha vida e acho que na vida de muitas pessoas aqui. Foi durante a pandemia que eu perdi uma das pessoas que eu mais amava e que mais me entendiam, que foi o meu avô paterno. O nome dele era Florenço. Eu fiquei muito arrasada com todo o sofrimento que ele passou. E também fiquei muito depressivo, principalmente depois que ele se foi. E como eu sou do grupo de risco, pois eu tenho asma, eu sequer pude despedir do meu avô. Eu fiquei muito mal. Eu que sempre fui uma pessoa alegre, fiquei irreconhecível. Eu só sabia chorar e me questionar o porquê daquilo tudo que estava acontecendo. Meu avô sempre foi uma pessoa muito boa e sempre estendeu os braços para quem precisasse dele. E foi nesse período da perda dele que eu conheci o seu canal. Então não tem como não me recordar dele. Quando eu me lembro de quando eu te conheci, eu sempre entrava no canal, eu me lembrava dele. Mas não acho que você me traz recordações ruins, não, pois eu adoro o seu canal. Dani, eu não vou ser hipócrita dizer que assisto todos os vídeos. Eu bem que gostaria, mas eu trabalho numa loja. E no meu serviço, meu chefe é tipo malvadão. Ele não permite que a gente use celular durante o trabalho. Então eu só uso na hora do almoço. E geralmente é nesse horário que eu paro, dou uma ronda no WhatsApp, fofoco com as amigas e já coloco meu fonezinho no ouvido e já fico ouvindo as histórias, tá? Bom, à noite eu chego em casa, ajudo a minha avó a fazer a janta, arrumar a cozinha, me deito na minha cama, nem tenho força para pegar o controle remoto. Te coloco no meu ouvido novamente e vou assistindo os outros vídeos que eu ainda não vi. E nos finais de semana a mesma coisa. Bom, no final de semana, ele falou que também sai muito. Ele tem um aplicativo que ele conhece vários boyzinhos aí, ele costuma sair, tá? Bom, Dani, eu tenho que assumir pra você que eu tenho um grande defeito. Eu sou meio... Ele falou assim que gosta de... Como é que se faz? Ele é meio galinha. E parece que quando eu não conheço alguém naquela semana, minha semana não é a mesma. Eu já começo uma semana nervoso, frustrado, agoniado, fico num mau humor tão grande que nem a minha avó me aguenta. Eu sei que eu tenho que tratar isso, pode ser carência, né? Até pensei já em procurar uma terapia,
tá? Mas ultimamente não tá sobrando dinheiro para isso. Tô tão pobre que eu não pude nem ajudar no seu Natal Solidário do canal. Achei lindo o que você e seu irmão fizeram de entregar os presentes. Ano que vem eu prometo que eu vou ajudar. Aliás, já quero agradecer a todo mundo que ajudou. Fizemos mais um Natal. Esse ano foram quase 200 crianças, né? Eu publiquei lá no Instagram. Quem não viu o vídeo é só ir lá no feed do Instagram, que está lá. O Beto foi entregar os presentes, ele, a minha cunhada. Então já agradeço a todos vocês aqui que puderam ajudar, tá bom? Bom, então vamos lá. Vou seguir o roteiro da maioria das histórias. Vou falar um pouco mais de mim e da minha infância. Dani, eu nasci numa família evangélica. Tanto a minha mãe como meu pai sempre foram muito comprometidos com as coisas da igreja. Meu pai chegou a fazer seminário para pastor, mas acabou largando o curso pela metade. Para mim, ele foi expulso desse seminário, pois ele sempre foi muito grosso e estúpido e nenhuma igreja ia querer um pastor nesse nível, né? Bom, mamãe, ela tinha várias funções na igreja. Ela foi professora de escola pública, cantava no coral, além de sempre estar recepcionando os visitantes que iam na igreja. Minha mãe tinha 1001 utilidades. O meu pai, ele não tinha muita função na igreja. Ele só chegou a cantar no coro por um tempo, mas depois que mudou o ministro de música, meu pai foi convidado a se retirar, pois meu pai era muito desafinado e não tinha ministro de música que desse jeito no meu pai cantar bem. Ele destoava o coro de todo mundo, além de cantar sempre errado e fora de ordem. Dani, claro que eu e minha mãe também tínhamos que participar assiduamente das atividades da igreja. A gente, desde novinho, frequentávamos a sala das crianças e depois que a gente foi crescendo, eu me tornei embaixador do rei. A minha irmã se tornou mensageira dos reis. E acho que foi nessa fase da minha vida que eu comecei a me descobrir. Bom, Dani, para quem não sabe, os embaixadores dos reis, eles fazem parte das atividades para os meninos, que faz parte da Igreja Batista. As mensageiras do rei são voltadas para as meninas. E foi nessa época que eu e minha irmã, a gente começou a fazer atividades separados na igreja. Quando começamos a participar, eu já comecei a arrumar maior confusão lá em casa, pois eu não queria fazer atividade dos meninos. Eu queria estar com as mensageiras do rei, que é as meninas. E eu arrumava maior confusão dentro da sala dos embaixadores. Eu queria participar da atividade com as meninas. E nesse dia eu acho que eu sofri minha primeira situação homofóbica na vida. Os meninos começaram a rir da minha cara e o professor falou que eu estava parecendo uma bichinha. Já que eu não queria ficar com os meninos, né? E quando eu cheguei em casa, eu contei para o meu tio o que tinha acontecido. Ele é professor. Eu contei para ele que o professor tinha me chamado de bichinha, só porque eu queria fazer atividade com as meninas. Meu pai, ao invés de ficar revoltado com o professor e ter falado simplesmente que o filho dele queria fazer atividade com as meninas e ponto, né? Ele falou o seguinte: Romeu, vai tomar vergonha na sua cara, porque lugar de menino é junto com os meninos e lugar de menina é junto com as meninas. Ele disse que era para eu parar de ficar envergonhando ele, que era para eu honrar as cuecas que eu vestia. Ele jamais ia admitir um filho viado. Dani, quando isso aconteceu, eu tinha 11 anos de idade e eu nunca mais esqueci dessa cena e das palavras do meu pai. Inclusive, essas palavras dele e do professor soaram tão forte dentro de mim que eu acho que desde aquele dia eu vi que eu era realmente diferente dos outros meninos e que eu queria ser viado. E meu pai também percebeu isso e começou a me vigiar. Ele implicava com tudo que eu fazia e falava, implicava com o meu jeito, começou a me agredir com frequência. Outra recordação forte que eu tenho dentro de mim foi uma vez que tinha acabado a reunião dos embaixadores do rei e assim que acabou eu corri para a sala das meninas, onde a minha irmã ficava. Quando eu fui para a sala delas, também tinha acabado a reunião delas e elas estavam brincando de desfile de modas. Da hora que eu cheguei na sala, eu pedi para brincar também. Quando chegou a minha vez de desfilar,
eu tava ali me achando assim, a toda poderosa. E quando eu comecei a desfilar, o meu pai entrou na sala. Ele me pegou desfilando toda empoderada. E as meninas rindo e eu me achando linda e maravilhosa. E eu, né, arrasando. Só que eu não vi que meu pai estava na porta. E quando eu dei meia volta para voltar para a suposta passarela, meu pai estava na porta com uma cara de ódio. Na hora eu gelei e comecei a desfilar igual um machão. Só que meu pai já tinha visto eu dando pinta. E mesmo eu tentando desfilar igual macho, ele me puxou pelos cabelos e me arrastou da suposta passarela na frente da minha irmã e das amigas dela. Eu comecei a implorar para que ele parasse de puxar meu cabelo. E a minha irmã começou a pedir para ele me soltar. Mas ele estava furioso. Ele me levou para dentro do carro e me deu uma surra no estacionamento da igreja. Nisso, alguns membros que estavam chegando começaram a ver aquela cena, meu pai me batendo descontroladamente, e começaram a bater na janela do carro para que ele baixasse. E meu pai, que sempre quis fazer o papel de bom samaritano, parou de bater, desceu do carro. E nesse meio tempo, minha irmã já tinha de chamar minha mãe. Quando ela chegou, eu estava com as costas toda vermelha, de tanto tapa que eu tinha tomado. Bom, Dani, eu tenho pra mim que é por isso que até hoje eu detesto que batam nas minhas costas. Meu pai bateu tão forte que até quando a pessoa dá aquele tapinha nas costas assim, sabe? Ele não gosta. Dani, nesse dia nem ficamos para assistir o culto. Minha mãe ficou nervosa com meu pai e envergonhada pelaquela cena. E ela falou com meu pai que ela queria voltar para casa. No caminho, meu pai foi me chamando de viado o trajeto inteiro até em casa. Minha mãe gritando com ele para ele me respeitar e respeitar nossa família. Quando chegamos em casa, meu pai ainda quis me dar uma nova surra, mas minha mãe impediu, mesmo com meu pai empurrando ela. Depois desse dia, meu pai praticamente parou de falar comigo. Quando ele estava perto da minha mãe, ele ainda fingia que falava comigo. Mas quando estávamos sozinhos dentro de casa, ele me ignorava ou ele me humilhava, dizia que eu era a maior vergonha da vida dele e que ele preferia 1000 vezes que eu nem tivesse nascido. Mas mesmo ouvindo essas coisas absurdas da boca do meu pai, né, eu pegava... Ele não se abalava. Eu pegava as roupas e saltos da minha mãe, me montava, brincava com a minha irmã. A gente sempre brincava que eu era patroa e ela empregada. E a gente assistia novela com madames. Eu amava imitar as madames chiques. Quando só estava eu e minha irmã em casa, eu e minha irmã, a gente se divertia muito. Ela sempre me apoiou. Dani, toda essa hostilidade que eu sofria do meu pai fez meu desempenho escolar ir por água abaixo. Eu acabei ficando reprovado e esse foi mais um dos motivos de ter um climão dentro de casa. Todas as vezes que meu pai estava nervoso comigo, ele gritava e falava que além de eu ser bicha, eu ia ser uma bicha burra, que eu não servia para nada e que quando eu crescesse, eu ia ser uma bicha faxineira. Nossa, meu pai, além de homofóbico, ele ainda era preconceituoso. E a minha mãe ficava revoltada. Ela começava a bater boca com ele na frente de todo mundo. Na frente minha, da minha irmã, né? E as coisas lá em casa iam de mal a pior. Eu já não sentava mais na mesa para almoçar com eles, porque eu nem suportava olhar para a cara do meu pai. E nem ele suportava olhar para minha cara. Dani, para piorar as coisas, eu tinha um vizinho na frente da minha casa que eu namorava com ele platonicamente. Eu era super afim dele, mas a gente era só amigos e eu nem imaginava que ele curtia ficar com meninos. Eu sempre ia para casa dele com a minha irmã para jogar Banco Imobiliário, o Jogo da Vida e outros jogos de tabuleiro. Mas eu tinha para mim que ele era afim da minha irmã. Inclusive, ele adorava dizer que ele era fodão, machão, que tinha brigado com alguém na escola, que tinha arrebentado o cara todo. Tinha hora que ele falava isso com tanta autoridade que eu ficava até com minhas pernas trêmulas. Só que, na verdade, ele era um enrustido. Mas ele não dava pinta nenhuma. Até que um dia estava eu e ele na casa dele, os pais dele não estavam e de repente ele começou, né, a olhar para mim de uma forma diferente. E eles acabaram ficando juntos nesse dia, tá, gente? Bom,
Aí um dia, a mãe desse menino, pegou os dois no flagra e fez o maior escândalo, foi até minha casa e contou tudo pro meu pai. E disse que eu estava proibido de ir na casa dela, pois eu estava levando o filho dela para o mau caminho. Dani, você não tem ideia da surra que eu tomei esse dia. Meu pai me arrebentou tudo. E quando minha irmã chegou em casa, eu não conseguia nem levantar da cama. Ela então ligou para minha mãe e contou o que tinha acontecido. E quando a minha mãe viu meu estado, começou a chorar. Disse para mim e para minha irmã que para ela bastava. Ela ia largar meu pai. Ela não aguentava mais aquele tipo de violência dentro de casa. Dani, o relacionamento deles já era péssimo. Eles discutiam o tempo todo por muitos motivos. Não era só por minha causa. Eu tenho para mim que meu pai era um covarde, pois ele também agredia minha mãe, pois ela sempre aparecia com alguma mancha roxa no braço. Mas ela sempre dizia que tinha batido em algum lugar. Dani, quando eu vim morar então na casa da minha avó, a minha vida mudou totalmente. Eu, enfim, pude ser quem eu sempre quis. Minha avó é uma pessoa que não tem nenhum tipo de preconceito. E meu avô também era assim. Eles sempre me aceitaram do jeitinho que eu sou. Nunca concordaram com as atitudes do meu pai. Inclusive, meu avô faleceu sem falar com meu pai, pois ele não concordava com as brutalidades que meu pai fazia comigo. Já a minha avó era idosa, totalmente diferenciada. Ela gostava de curtir um bom forró, ela tem um grupo de amigas que todos os anos se reúnem para viajar. Ela nunca abriu mão de uma cervejinha. Ela é daquele tipo de avó que todo neto queria ter. Ela é super animada e engraçada. Os meus amigos só chamam ela de diva, e ela realmente é uma diva. Depois de 1 ano e meio que minha mãe estava morando aqui na casa da vovó, então eles foram embora para lá, a mãe também, né? Muitas coisas aconteceram. Bom, a primeira foi a separação da minha mãe e do meu pai, né? Eles viveram juntos por 16 anos, e apesar de tudo, nunca é fácil uma separação. E quando eles se separaram, a minha mãe veio morar na casa da minha avó. A minha mãe sofreu no primeiro momento da separação. Só que depois disso, a minha mãe começou a seguir os conselhos da minha avó e começou a curtir a vida. Antes, ela ficava sobre a batuta do meu pai. E ela só podia fazer coisas que o meu pai queria fazer. E cá entre nós, os programas do meu pai eram tão sem graças. Ele gostava de passar o dia na praia pescando nas horas vagas e minha mãe tinha que ficar lá fazendo companhia. A minha mãe não podia comprar uma calcinha sem ter que dar satisfação a ele. E olha que ela sempre trabalhou e sempre teve um bom salário. Mas era meu pai que administrava o salário dela. O salário não caía direto na conta do meu pai, porque por lei esse não pode, né? Mas na hora que o salário caía no banco, a minha mãe tinha que depositar tudinho na conta do meu pai. A minha mãe, ela saiu da igreja também. Ela foi muito criticada por ter se separado do meu pai e acabou decepcionada com algumas amigas que ela tinha na igreja. E assim que ela saiu da igreja, ela começou a ir para barzinhos com as amigas do trabalho, né? E depois ela conheceu o Douglas. Eu, a princípio, até que fui com a cara dele. Assim que ele conheceu nossa família, ele se mostrou ser um cara bem legal, livre de preconceitos. Mas com o tempo que a mamãe estava com ele, eu comecei a notar que ele não ia muito com a minha cara. Eu comecei a perceber que todo gesto dele de educação e simpatia por mim eram forçados. Então não era assim porque ele queria, né? Ele queria... Tratava bem por causa da mãe aí de nosso Romeu, né? Bom, depois de 1 ano que mamãe estava namorando com ele, eles resolveram morar juntos e uma das condições que mamãe colocou foi que eu e minha irmã fôssemos com ela. Ele, a princípio, não colocou nenhuma objeção. Só que eu, desde o início, sabia que aquilo não ia dar certo. E, mais uma vez, eu não estava errado. Logo no 3º mês que eu comecei a morar com eles, começamos a ter algumas discussões. O apartamento que ele mora com a minha mãe e que eu morava com eles, e a minha mãe e ele dividem aluguel, sendo que assim eu me achava no direito de poder chamar meus amigos para irem lá em casa. Só que um dia ele chegou para mim e falou o seguinte:
não quero que você traga esse tipo de amigos aqui. Que eram os amigos gays dele, né? E se você quiser, receba eles na área de lazer do prédio. Que ele não queria esse tipo de gente dentro lá de casa. E eu respondi a ele que aquele tipo de gente que ele estava se referindo eram pessoas igual a ele, com defeitos e qualidades, como todos nós. E que, em segundo lugar, a minha mãe dividiu o aluguel com ele. Então, por causa disso, eu poderia receber meus amigos. E depois dessa nossa primeira grande discussão, o clima ficou bem ruim entre a gente. Mas eu não contei para minha mãe o que tinha acontecido, porque ela estava vivendo uma fase tão feliz. Ela estava na famosa lua de mel. Dani, depois dessa discussão, passou um tempo e a gente viveu um momento de paz. Eu evitava levar meus amigos para dentro de casa e ele evitava falar certas coisas comigo. Só que nesse meio tempo, fizemos uma trégua. Uma espécie de guerra fria. Eu comecei a namorar um menino da minha idade. Esse menino começou a frequentar a minha casa. Até porque eu não era amante dele para ter que ficar namorando escondido. Só que isso incomodou meu padrasto. Mas dessa vez ignorei. Fiquei sem medo da cara feia que ele fazia quando meu namorado ia lá. E continuei levando meu namorado lá, até porque minha mãe adorava meu namorado. Bom, meu namorado começou a dormir lá em casa. E todas as vezes que ele ia dormir lá em casa, era notório a cara de raiva que o meu padrasto ficava pra mim. E teve um dia que ele foi dormir lá em casa e a gente tinha voltado de uma boate. E nesse dia, esse meu namoradinho bebeu demais e ficou descontrolado. Chegou lá em casa falando alto, vomitou no banheiro. Deixar claro que eu limpei tudo, tá? E depois que ele vomitou no banheiro, eu fui dar um banho nele. E aí, claro que o padrasto dele não gostou, né, gente? Bom, aí o padrasto dele acordou com essa movimentação aí de vomitado, né, falando alto. Eu vou falar uma coisa pra vocês, eu também não ia gostar de alguém chegar na minha casa e vomitar meu banheiro todo, não. Mas eu não sou preconceituosa, eu não ia gostar de ninguém, nem se fosse namorada da minha filha ou namorada do meu filho. Eu digo assim, né, eu acho que você tem que respeitar a casa dos outros. Mas vocês já tinham aí um problema, então isso aí deve ter, né, ficado ainda maior. Bom, aí o padrasto dele acordou, viu o banheiro todo vomitado, falei que eu ia colocar ele na cama e ia limpar o banheiro, e ele começou a me dar ordens, dizendo que não queria que meu namorado estivesse lá em casa daquele jeito, que era para eu colocar ele num carro de aplicativo e mandar ele para casa dele. Eu disse que eu jamais ia colocar ele dentro de um carro de aplicativo daquele jeito. Primeiro, porque ele não estava bem, segundo, porque ele podia pegar alguém mal intencionado e fazer uma maldade com ele. Então meu padrasto virou para mim e disse que era para eu ir junto e dormir na casa dele. E eu disse que na casa dele, eu disse que aquela casa também era da minha mãe, que eu jamais ia sair daquela hora da noite para fazer a vontade dele. E ele saiu resmungando, dizendo que já estava de saco cheio dessas coisas, dessas viadagens dentro da casa dele. Dani, parecia que eu estava vendo meu próprio pai incorporado ali naquele homem. Bom, minha mãe, ela nem acordou com essa gritaria toda, porque a mãe dele toma remédio para dormir, tá, gente? Então ela estava apagada. Bom, de manhã acordei, né, com meu namorado, fui tomar café e quando me sentei na mesa, minha mãe e meu padrasto também sentaram. Minha mãe disse que meu padrasto estava querendo conversar comigo e com ela. Aí ele começou a relatar tudo que tinha acontecido naquela madrugada para minha mãe. E ainda por cima, exagerou um pouquinho. Falou que ele acordou com a gente, né, fazendo uma bagunça, que o banheiro estava todo sujo. E meu namorado não sabia nem onde enfiar a cara. Eu respondi ao meu padrasto que ele estava exagerando, tá? Bom, ele disse pra minha mãe que desse jeito não dava. E na mesma hora, eu também dei uma de machão. Odeio fazer esse papel, mas eu fui obrigada a fazer. E eu disse a ele que realmente não dava,
que eu estava saindo da casa deles e ia voltar para casa da minha avó. A minha mãe então começou a chorar e disse que não aguentaria mais passar por essas coisas. E eu disse a ela que ela não tinha nada a ver com isso, que eu ia continuar torcendo pela felicidade dela, mas que eu não ia abrir mão da minha felicidade por causa de outro homem homofóbico que ela arrumou. E eu fui para o quarto arrumar minhas coisas. E a minha mãe foi atrás, implorando para eu ir embora. E depois da gente conversar muito, eu consegui convencê-la que tanto eu quanto ela merecíamos ser felizes, que a minha parte seria bem mais feliz na casa da minha avó. E nesse mesmo dia eu voltei a morar lá, onde vivo até hoje. Bom, depois desse episódio eu nunca mais conversei com meu padrasto. E também já não converso com meu pai há muitos anos. E como eu disse a vocês, meu pai para mim morreu. Minha irmã sempre está com ele, mas sempre que ela tenta falar algo de mim, ele corta. Dani, eu posso garantir para você e para suas seguidoras que apesar de ser rejeitado pelo meu pai e pelo meu padrasto, eu me encontro numa das fases mais felizes da minha vida. Eu não tenho vergonha de quem eu sou. Só para não deixar minha história incompleta, depois que eu saí da casa do meu padrasto, eu e meu namorado, que foi o motivo da confusão, acabamos terminando. E eu cheguei à conclusão que ele tinha problema com álcool, sim. Eu não tenho paciência para cuidar de ninguém descontrolado. Resolvi dar um ponto final no relacionamento, assim como estou dando, um ponto final aqui na história que eu contei para vocês, pois essa aí é a história que eu queria relatar. Um beijo para você, para o seu irmão, para os seus seguidores. Um beijo para você também, Romeu. Realmente eu acho que, cara, você não tem muito o que fazer. Se seu filho, tenha essa orientação sexual, acho que chama, não é nem opção. Meu irmão até me corrigiu ali, falou assim, Dani, eu acho que é orientação sexual que você fala. Mas anyway, é seu filho, você tem que amar ele do jeito que é. Agora, eu vou botar alguns pontos aqui que não interessa pra mim se é um relacionamento gay, um relacionamento hétero, um relacionamento aí, como quer que seja. Eu acho assim, a minha casa tem que ser respeitada. Eu não gostaria também de eu acordar de madrugada, poderia ser um filho meu com a namorada dele, poderia ser a filha minha com o namorado dela, e chegarem fazendo bagunça, vomitar meu banheiro inteiro. Então, assim, eu acho que tem certas liberdades, assim, que, sinceramente, eu não daria dentro da minha casa também, tá? Não, igual eu tô falando pra vocês, gente, não interessa aí a orientação sexual, não tô falando isso. Poderia ser, um casal de homem, um casal de mulher, um casal hétero, mas eu acho que é a sua casa, cara. Você quer fazer bagunça, sei lá, paga um motel, ou então eu acho que a melhor coisa que você faz é ter a sua própria casa, porque aí é sua casa, você que cuida, você faz o que quer dentro dela. Então, essa parte aí, por exemplo, a parte do seu pai, eu não concordo, porque você não estava fazendo nada dentro de casa, assim. Seu pai, ele simplesmente te botou pra fora de casa por puro preconceito, por você existir, ele já tava te colocando ali pra fora de casa. Não é que você... nada disso. Só, da maneira que você isso já irritava o seu pai. Então, isso, sinceramente, não tem nem como, a gente questionar aqui. Porque é um caso, sim, de homofobia, é um caso, sim, o seu pai não aceitou o que você é. E, pelo visto, ele não vai aceitar. Já o segundo caso aí do seu padrasto, eu acho que é um pouco diferente. Eu não sei, assim, como que era a aceitação, assim, de você, entendeu? Isso que eu tô querendo dizer. Tipo, como ele te trata... como ele trata o Romeu, Mas você deixou muito claro aqui a parte aí, que você levava seus amigos, que até aí eu não vejo problema nenhum, trazer os amigos pra dentro de casa, realmente eu não vejo problema. Mas a partir do momento que você começa a levar o seu namorado, aí vocês dormem junto, aí, sei lá, acontece, igual ele falou algumas coisas aqui que eu nem contei, que aí, transava, fazia barulho, aí o padrasto reclamou.
E eu acho, sabe, gente, eu acho que tudo na vida tem um limite. Eu acho que você quer ter liberdade, tenha a sua própria casa, tenha o seu próprio canto, aí você vai ter a liberdade que você quiser. Mas a partir do momento que você está na casa ou da sua mãe, ou do seu pai, ou na casa dos seus pais, até na casa da sua avó, eu acho que tem que ter sim respeito. Não sei se é todo mundo aí que vai concordar comigo, mas pelo menos é assim que eu penso, sabe? Eu acho que respeito tem que existir sempre. Como eu falei pra vocês, não interessa se é um casal hétero, se é um casal, né, homossexual, o que seja, eu acho que tem que ter, sim, o respeito. Eu acho que tudo tem limites, sabe? Então, eu não gostaria de estar dormindo na minha casa, o meu sono, né? Eu não sei que dia que foi isso, mas às vezes você trabalha, você chega cansado. Pô, a última coisa que você quer quando você trabalha, chega cansado, é que alguém chegue na sua casa fazendo mó zona em plena madrugada, vomitando dentro do seu banheiro, né? Falando alto. Então, eu acho que tem certas coisas assim que realmente eu acho que a gente tem que ter limites. A partir do momento que você for morar sozinho, aí sim, a casa é sua, você faz o que você quiser, né? Se você quiser fazer festa todo dia dentro da sua casa, você faz. Mas eu acho que a partir do momento que você ainda mora com seus pais, né, ou com seu padrasto, ou seja lá com quem seja, eu acho que a gente tem que respeitar sim a casa das pessoas. Eu não acho que a gente tem que, sabe, passar do ponto. É isso que eu acho. Vocês me digam aí. Mas, Romeu, desejo aí muita felicidade na sua vida. Triste, né, saber que um pai para de falar com o filho por causa aí, né, da orientação sexual, opção sexual, não sei nem como fala mais, acho que é orientação sexual. Mas é triste saber que um pai parou de falar com o filho por causa disso, né? É triste saber que você apanhou por causa disso. Mas que bom saber que a sua mãe, a sua irmã, a sua avó estão aí do seu lado. Beijo, fiquem com Deus e até o próximo. Tchau.